Seja bem-vindo à 200ª ou 87ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei abordar as equações logarítmicas. Mas antes de entrar neste tema, vou deixar o meu recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, voltando aqui ao tema do vídeo. Equações logarítmicas são aquelas que apresentam a incógnita no logaritmando ou na base do logaritmo. Lembrando que logaritmo de b na base a é igual a c. A elevado a c é igual a b. E esta é a condição de existência. B tem que ser maior que zero e a tem que ser o quê? Maior que zero, diferente de 1. Então, tendo em vista a condição de existência e sabendo que equação logarítmica é aquela que apresenta a incógnita ou no logaritmando ou na base, quer dizer o quê? Que a incógnita ou vai estar aqui no lugar do b ou no lugar do a. Ou seja, eu vou ter, por exemplo, logaritmo de x na base 2, ou logaritmo de y na base 4, ou ainda logaritmo de 14 na base x. É isso que vai ter. Exemplos aqui, logaritmo do logaritmo de x na base 2 na base 5 vai ser igual a 2. Isso aqui é o que? É uma equação logarítmica. Outro exemplo, logaritmo de x mais 2 na base 10 mais logaritmo de x mais 3 na base 10 igual a logaritmo de 12 na base 10. Logaritmo de x na base 8 menos logaritmo de 2 vezes x na base 2 igual a 1. Isso aqui é uma equação. E estes aqui são exemplos de equações logarítmicas. Perceba, a incógnita ou está no lugar do b. Aqui, aliás, só está no lugar do b, né? Nenhum desses exemplos tem a incógnita no lugar do a, né? Na base. Mas aqui, perceba, a incógnita sempre vai estar ou no lugar do b ou no lugar do a. Agora, prosseguindo, as equações logarítmicas podem se apresentar em três modelos. Primeiro modelo, são aquelas que apenas aplicando a definição de logaritmo você resolve. Como exemplo, tem este aqui, determinar o conjunto solução ou verdade das seguintes equações logarítmicas. Tem aqui, logaritmo do logaritmo de x na base 2 na base 5 igual a zero. Tem a condição de existência. E eu sei pela condição de existência que meu x tem que ser maior que zero. Por quê? X está no lugar do b. E b tem que ser maior que zero. Portanto, x também vai ter que ser maior que zero. Então eu vou ter logaritmo do logaritmo de x na base 2 na base 5 igual a zero. Resolvendo aqui, logaritmo de x na base 2 vai ser igual a 5 elevado a zero. Por quê? Vocês lembram da condição de existência? Logaritmo de b na base a igual a c, portanto, a elevado a c igual a b. Então, meu a aqui, que eu estou pegando e elevando ao meu c, é 5. Meu c aqui é 0. Então, tem 5 elevado a 0 igual a logaritmo de x na base 2. 5 elevado a 0 é 1. Portanto, eu vou ter logaritmo de x na base 2 igual a 1. Pegando aqui, aplicando a condição de existência de novo, o que acontece aqui com a minha base a aqui que vale 2? Passa para o outro lado e fica elevado a 1. Então tem x igual a 2 elevado a 1, portanto x igual a 2. 2 elevado a 1, 2, portanto x igual a 2. Então a solução, ou o conjunto verdade aqui, é 2. Agora, próximo exemplo, logaritmo de x mais 6 na base x igual a 2. Perceba que agora a incógnita está tanto no b quanto no a. E a incógnita, portanto, vai ter que cumprir o quê? A condição de existência dos dois termos. Portanto, x mais 6 tem que ser maior que 0. E também, x vai ter que ser maior que 0 e diferente de 1. Agora, pegando aqui, aplicando a consequência da definição, o que eu vou ter? X mais 6 igual a x ao quadrado. Por quê? Consequência da definição nos diz, logaritmo de b na base a é igual a c. Portanto, eu vou ter a elevado a c igual a b. Aqui vale x, portanto, meu c aqui vale 2. Então, eu vou ter x elevado a 2 igual a o meu b, x mais 6.
Prosseguindo na resolução, ó, passa tudo para o lado de cá. Então vou ter ó, x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Isso aqui é o que? Uma equação polinomial de segundo grau, uma função quadrática, uma equação quadrática. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar as raízes e ver qual das raízes vai atender a condição de existência para ambos os casos, tanto para a base quanto para o logaritmando. Então vamos lá, o primeiro passo, destacar os coeficientes a, b e c da minha função polinomial de segundo grau. Então, coeficiente a, o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Coeficiente b, o valor que multiplica a variável que está elevada a 1. Coeficiente c, a constante, o valor que não multiplica a variável nenhuma. Agora, calculo o delta, então vou ter ó, valor de b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Menos 1 ao quadrado, 1, positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 6, 24, positivo. 1 mais 24, 25. Delta vale 25. Aplico o Bhaskara. Então, vou ter menos b mais ou menos a escala de delta sobre 2 vezes a. Isso vai me dar menos o valor de b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, que é 25, sobre 2 vezes 1, que a vale 1. Negativo vezes negativo, ó, positivo. Raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 1, 2. Então, tem 1 mais ou menos 5 dividido por 2. A primeira raiz, portanto, vai ser 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. Segunda raiz, 1 menos 5 dividido por 2. Vou ter o quê? Menos 4 dividido por 2. Segunda raiz vale menos 2. Agora, perceba. Uma das raízes não atende à condição de existência. Por quê? Ó? B tem que ser maior que 0 e A tem que ser maior que 0 diferente de 1. Então, menos 2 ó, está descartado como resposta, está descartado como solução. Não faz parte nem do conjunto solução, nem do conjunto verdade para esta equação logarítmica. A única raiz que vai fazer parte é esta aqui, ó, porque ela é a única que cumpre o critério, que cumpre as condições de existência tanto da base A quanto do logaritmando B. Portanto, ó, conjunto verdade aqui, ó, 3. Prosseguindo agora, ó, o segundo modelo de equação logarítmica são aquelas que são resolvidas aplicando as propriedades operatórias. Exemplo, ó, eu tenho aqui logaritmo de x mais 7 na base 3 mais o logaritmo de x menos 1 na base 3 igual a 2. Perceba-se o seguinte, ó, que você sempre vai ter que levar em consideração a condição de existência. Isso quer dizer o quê? Que você tem que sempre pensar o seguinte, ó, B tem que ser maior que 0 e A tem que ser o quê? Maior que 0 diferente de 1. E aplicar aqui, portanto, ó, aplicando aqui ó, para os dois logaritmos, vou ter o quê? Que x mais 7 tem que ser maior que 0, assim como x menos 1 também tem que ser maior que 0, porque são os valores de B aqui e aqui. Isolando x aqui nessa equação, eu vou ter o quê? Que x tem que ser maior que menos 7. Isolando aqui, eu tenho que x tem que ser maior que 1. Portanto, os valores que vão satisfazer as condições aqui de existência vão ser o quê? Vão ser todos os x que forem maiores que 1. Por quê? Porque vai satisfazer ó, a ambas as condições dos dois logaritmos. Aqui ó, tem que ser maior que menos 7. Aqui ó, apenas os maiores que 1. Então qualquer valor acima de 1 ó, vai satisfazer as duas. Mas qualquer valor abaixo de 1 pode satisfazer aqui, mas não vai satisfazer aqui. Por exemplo, ó, aqui ó, x maior que menos 7. Menos 2 é maior que menos 7. Por quê? Porque quanto mais próximo o número negativo estiver do zero, maior ele é do outro. Portanto, ó, menos 7 é menor que menos 5. Por quê? Ele está mais distante do zero do que menos 5. Menos 2 é maior que menos 7, porque está mais próximo do zero do que menos 7. Então, se eu colocar aqui, ó, menos 2 no lugar do x, vou ter ó, menos 2 mais 7, 5 positivo. Mas aqui vai estar o quê? Menos 2 com menos 1, menos 3. E x e b, né, que é aqui, ó, tem que ser maior que 0. Então, ele tem que ser maior que 0 em ambos os casos. E quando é que ele vai ser maior que 0 em ambos os casos? Sempre que x for maior que 1. Porque se eu tiver aqui, ó, 2 menos 1, 1. Então, eu vou ter o quê? Logaritmo de 1 na base 3. B, ó, tem que ser maior que 0.
A é que tem que ser o que? Maior que 0 diferente de 1. Então, para B, ó, x é 2 menos 1, tendo como resultado 1, cumpre a condição de existência. Aqui, ó, 2 mais 7, 9, eu vou ter o que? 9, logaritmo de 9 na base 3. Então, vou satisfazer a condição de existência. Agora, prosseguindo, ó, vou resolver isso aqui e vou aplicar a propriedade do produto. Por quê? Porque como eu tenho aqui, ó, a base igual em ambos os termos, isso me permite aplicar a propriedade do produto. Que diz o que é a propriedade do produto? Ó? Logaritmo de m vezes n na base A é igual ao logaritmo de m na base A mais o logaritmo de n na base A. O A aqui, ó, que é a base, é igual em ambos os termos. Então eu posso aplicar. Perceba que aqui, ó, eu tenho esta configuração. Então eu vou sair dessa e vou retornar para esta aqui. Então eu vou ter o logaritmo de x mais 7 vezes x menos 1 na base 3 igual a 2. Cheguei aqui, aplico a condição de existência. Então, ó, A elevado a C igual a B. Portanto, ó, 3 elevado ao quadrado igual ao meu valor de B, que é x mais 7 vezes x menos 1. Continuando na resolução, vou aplicar a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 7 vezes x, 7x. 7 menos 1, menos 7. 3 ao quadrado, 9. Passo 9 para o lado de cá. Então, eu tenho menos 7 com menos 9, menos 16. Menos x com 7x, 6x positivo. Então, tenho esta equação aqui, ó, do segundo grau. O que eu vou fazer? Destacar o coeficiente A, B e C. Calcular o delta. Depois, aplicar Bhaskara. Delta aqui, ó, vai dar 100. Menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes menos 16, que é o valor de C, vai dar o que? 64 positivo. 6 ao quadrado, que é o valor de B, ó, vai dar 36. Este valor mais este, 100. Aplicando aqui, ó, Bhaskara, vou ter, ó, menos o valor de B, mais ou menos o valor da raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A, que vale 1. Negativo vezes positivo, negativo. Então, tenho menos 6, mais ou menos 10, sobre 2, porque raiz quadrada de 100, 10. Primeira raiz, portanto, ó, menos 6 mais 10, 4 positivo, dividido por 2, 2. Segunda raiz, menos 6 com menos 10, menos 16, dividido por 2, menos 8. Vocês lembram, ó, qualquer valor menor que menos 7 não vai satisfazer nenhuma. E apenas os valores maiores do que 1 vão satisfazer, retornando aqui, ó, aos dois logaritmos. A condição de B aqui, ó, para os dois logaritmos. Apenas valores maiores do que 1. Logo, ó, o conjunto verdade dessa equação logarítmica é o que? 2. Ou o conjunto solução também, ó. Solução em verdade dá na mesma, viu? Você pode botar S aqui, V, dá na mesma. Agora, prosseguindo aqui, ó, terceiro modelo. Terceiro modelo de equação logarítmica são aquelas que são resolvidas aplicando a mudança de base para a resolução. Eu tenho aqui, ó, logaritmo de x na base 4 mais logaritmo de x na base 2 igual a 6. Percebo que agora a base é diferente. E como a base é diferente, ó, não vou poder aplicar a propriedade do produto, nem a propriedade do quociente, nem a propriedade operatória, sei lá, da potência. Não vai bastar para resolver. Então vou ter que aplicar o que? Como a base é diferente, eu vou ter que aplicar a mudança de base. Lembrando, ó, ressaltando que eu tenho que atender a condição de existência. Meu B aqui, ó, vale x e B tem que ser maior que 0. Então B tem que ser maior que 0, ó, para ambos os casos. Então vamos lá, ó. Logaritmo de x na base 4 mais logaritmo de x na base 2 igual a 6. Aplico a mudança de base. Então o que eu vou ter? Logaritmo de x na base 4 vai ser igual a logaritmo de x na base 2 sobre logaritmo de 4 na base 2. Perceba, eu estou aplicando a mudança de base apenas para o primeiro termo. Por que para o primeiro termo? Porque a base que eu tenho aqui, ó, no primeiro termo é o dobro do que eu tenho no segundo. Então, se eu for simplificar isso aqui para resolver, eu vou ter que aplicar a mudança de base aqui, ó, para igualar as bases.
Igualando as bases eu consigo resolver. Então, prosseguindo, ó. 4 é fatorado, é 2 ao quadrado. Aplicando a propriedade da potência, esse 2 tomba para cá, multiplica o logaritmo. Então, vou ter 2 vezes logaritmo de 2 na base 2. Logaritmo de 2 na base 2 vale 1. Como é que eu sei disso? Sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado vai ser 1. Portanto, logaritmo de 2 na base 2 vale 1. Logaritmo de 3 na base 3 vale 1. Logaritmo de 9 na base 9 vale 1. E por aí vai. Então, eu vou ter aqui, ó, logaritmo de x na base 2 sobre 2. Cheguei aqui, próximo passo, ó. Substituir logaritmo de x na base 2 sobre 2 na equação. Então, ó, no lugar de logaritmo de x na base 4, logaritmo de x na base 2 sobre 2. Então, eu vou ter isso aqui. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar logaritmo de x na base 2, vou chamar de n e vou substituir. Então, vou ter, ó, n sobre 2 mais n igual a 6. Prosseguindo, vou aplicar aqui, ó, o MMC. Qual é o MMC de n sobre 2 mais n? É o próprio 2. Então, ó, 2 vezes dividido, né? Vezes não, gente. Dividido por 2, 1 vezes n, n. 2 vezes n, 2n. Então, n mais 2n, 3n. O 2 que está aqui embaixo, o que acontece com ele se eu quero isolar o n? Ele passa para o outro lado. E ele vai para o outro lado multiplicando. Porque se deste lado ele divide, do outro lado da igualdade ele faz a operação oposta, ele multiplica. Então, vou ter, ó, 3n igual a 2 vezes 6. Perceba, ó, que o terceiro passo aqui, ó, resolver a equação do primeiro grau e determinar o valor de x. Por que equação do primeiro grau? Perceba que aqui os expoentes, ó, de n é 1. Então, se o expoente é 1 da minha variável, eu tenho a equação polinomial do primeiro grau. Agora, prosseguindo, ó, vou ter 3n igual a 12. Isolando n, tem que n igual a 12 dividido por 3, portanto, n vale 4. Se n vale 4, o logaritmo de x sobre 2 igual a n vale o quê? Logaritmo de x sobre 2 igual a 4. X, portanto, vai ser igual ao quê? A 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 16. Portanto, x igual a 16. Então, o conjunto verdade desta equação logarítmica, ou conjunto solução, é 16. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa explicação sobre equações logarítmicas. Nas próximas aulas iremos abordar mais exercícios com equações logarítmicas e o que foi abordado aqui vai ficar ainda mais claro. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se gostou desse canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.